Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Estamos começando aí mais uma live das segundas-feiras e estou aguardando aí o pessoal chegar. Lúcia já chegou. Vamos dando assim um tempinho. Jaqueline, boa noite, Jaqueline. Neurivale chegou. Boa noite a todos aí, saudações. Bom estar com vocês aí, Adriana. Bom estar aí se encontrando nessas noites de segunda-feira, né? Para falar sobre algumas coisas assim que possam ser úteis para as nossas vidas, né? Que nos ajudem a amadurecer, que nos ajudem a compreender melhor nossa própria vida, né? Boa noite, Jaqueline. Que nos ajude a compreender melhor a nós mesmos, a vida que a gente leva, né? Porque aí com essa compreensão a gente vai podendo tomar decisões melhores, fazendo escolhas melhores. E aí, conforme eu sempre falo, né? Fica aberto aí, tá bom? Quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, a Renata está aqui comigo também. Ela vai lendo aí as perguntas, vai me passando, porque às vezes eu estou focado no pensamento aqui e acabo nem lendo tudo, né? Mas, então, Kátia está enviando uma solicitação para participar do meu vídeo. Só, Kátia, que eu não vou fazer isso, sabe por quê, Kátia? A última vez, não me importo não, mas a última vez que eu fiz isso, 2 vezes, depois as pessoas não conseguiram mais ouvir minha voz. Eu não sei qual o problema. É alguma coisa das lives no Instagram. Sábado mesmo eu estava vendo uma live no Instagram e aconteceu o mesmo problema. O som das pessoas parou de funcionar quando algumas entraram. Tá bom, Kátia? Mas se quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, escreve aí que a gente tá vendo, tá bom? E hoje, né, atendendo a um pedido, que eu já nem me lembro mais quem fez esse pedido para mim, nós vamos falar um pouquinho sobre a força da palavra, né? Que é uma coisa fantástica, né? O poder que as palavras têm. Aliás, né, todo o processo civilizatório, toda essa história que nós construímos, todo o progresso que nós construímos, tudo isso, né, foi consequência da palavra, né? Foi justamente através da conversa, do diálogo, da capacidade de trocar ideias, né? de pedir ajuda, de compartilhar conhecimentos, que a gente construiu toda essa civilização, todo esse conhecimento científico. Então a palavra, ela é algo muito importante e a gente, na maioria das vezes, a gente não valoriza a palavra. A gente não percebe a importância que ela tem. A gente usa a palavra de uma maneira espontânea, né? Coloquial, no nosso dia a dia, às vezes até de uma maneira um pouco irresponsável, e não se dá conta de que é através dela que a gente constrói o mundo ao nosso redor. É através da palavra que a gente fala de nós mesmos, de quem nós somos. O João Felipe está entrando aí. Oi, João Felipe, seja bem-vindo. É através da palavra que nós estamos trocando ideias, que nós estamos falando quem nós somos, que nós estamos irradiando para o mundo. Então é muito importante que a gente tenha responsabilidade com o que a gente fala, né? Hoje nós estamos falando dessa questão, tá? Para quem está chegando agora, da força da palavra. É muito importante que a gente assuma a responsabilidade sobre o que a gente fala. Platão, 300 e tantos anos lá antes de Cristo, lá na Grécia, ele já falava que a palavra é uma farmácia. Ele já dizia isso. E eu vou até aprofundar isso, que a palavra é uma farmácia que pode curar, mas é uma farmácia que pode envenenar também, que pode matar. Muitas vezes nós matamos a esperança do outro, muitas vezes nós matamos o otimismo do outro, muitas vezes nós matamos a capacidade de reação do outro, muitas vezes nós matamos a autoestima do outro com a nossa palavra.
Às vezes, até algumas pessoas, às vezes, até fazem isso com uma intenção realmente ruim. Mas outros, às vezes, fazem isso de uma maneira meio imprevidente, mas não se dão conta que estão causando dano às pessoas. Então é muito importante que a gente pare para pensar. Tem até esse livrinho aqui do nosso amigo João Costa, né, que faleceu. Tem o quê? Uns 2 anos que o João Costa faleceu, né? Mas né, foi antes da... Foi mais, né? Foi antes da pandemia. A Força da Palavra, um livrinho bem interessante, é um livro simples, né? E ele traz algumas, para as pessoas que não estão assim muito familiarizadas, ele traz algumas ideias práticas e simples, mas que são úteis, né? Reprogramação mental através da conversa consigo mesmo, né? Porque, assim, realmente, né? Nós não só nos comunicamos com o outro, construímos um mundo fora de nós, com a palavra, como também nós construímos o nosso mundo interno, né? Nós construímos o nosso mundo interno com o nosso diálogo interno, com as nossas conversas. A gente fala com a gente mesmo, né? Todos nós falamos. É muito difícil uma pessoa manter uma mente totalmente silenciosa. Muito difícil. Na verdade, para você manter uma mente totalmente silenciosa, isso exige aí uma prática, né? Uma prática de meditação, de silêncio interior, que nem sempre é fácil e que nem sempre a gente consegue manter durante um determinado período. Então, essa conversa interna, ela está sempre muito presente no nosso pensamento. Então, a gente constrói o mundo lá fora com o que a gente fala, mas a gente também constrói um mundo interno, dependendo das coisas que a gente fala. O João, até aqui no livro, eu vou até ler aqui um trechinho para vocês. Ele fala de algumas palavras que muitas vezes a gente repete no nosso diálogo interno. Não tenho sorte, as coisas são muito difíceis para mim, hoje vai ser um dia daqueles, o mundo vai de mal a pior, sinto que vou ficar doente, a vida está difícil. Então são afirmações negativas que criam um estado de espírito, criam um convencimento, né? Aliás, quando você fala, vamos até melhorar essa explicação, quando você fala uma frase dessa, você já está pensando naquilo, claro, por isso você fala, ou por isso você pensa a frase. Só que quando você fala, você reforça aquele pensamento. Eu sempre digo, né, a palavra, ela dá concretude ao pensamento, ela dá expressão de vida ao pensamento. Então, se você repete no seu diálogo interno afirmações negativas, afirmações pessimistas, você vai criando um estado de espírito, um estado emocional negativo, pessimista, né? Que é um estado que vai contaminando a vida ao seu redor. Eu já falei para vocês de um livro, né, que foi fruto de uma pesquisa de alguns psicólogos americanos. Eu não sei o nome do livro e eu não sei o nome dos autores, mas esse livro existe e esse livro foi fruto de pesquisa, né, que foi feita sobre essa questão da sorte e do azar. Então, eles pesquisaram um grupo de pessoas que dizia que tinha sorte e um grupo de pessoas que diziam que tinham azar. E eles foram percebendo que o grupo de pessoas que dizia que tinha sorte tinha alguns traços comuns de personalidade. Eram pessoas otimistas, eram pessoas com um discurso progressista, com um discurso de empreendedorismo, de realização. E as pessoas que se diziam com azar eram pessoas pessimistas, eram pessoas com baixa autoestima, eram pessoas com um discurso autodepreciativo, eram pessoas com um discurso que depreciavam o contexto de vida delas. Então eles vão concluindo que, na verdade, não havia uma sorte ou um azar. Na verdade, havia uma predisposição para o sucesso em algumas pessoas que julgavam ter sorte e havia uma predisposição ao fracasso em outras que julgavam ter azar. Mas, na verdade, era muito mais a questão da postura dessas pessoas diante da vida, né? Oi? Pode. A Doris está dizendo que as palavras têm vida própria. As palavras têm vida própria, sim. E quem vai dar vida à palavra, Doris, é a emoção que a gente coloca. Tem um livro, é O Segredo, na verdade tem um livro e tem um documentário, que eu acho que tem na Netflix, que é O Segredo, que fala justamente
dessa questão do poder do pensamento, né? E, consequentemente, da palavra. Isso é uma questão quântica, né? Por quê? Porque a física quântica ela nos fala que nós vivemos num universo de probabilidades, né? Tudo é possível nesse universo, tudo depende da vontade de quem pensa esse universo, né? Os físicos descobriram isso. Foi o Heisenberg, aquele físico alemão, né, quando ele cria ali o princípio da incerteza, e que ele vai dizer que o pesquisador influenciava diretamente na experiência. E aí eles começaram a perceber que tudo era possível, mas que o que ia determinar que determinadas situações seguissem numa direção ou em outra era a força do pensamento das pessoas. Então, esse documentário, O Segredo, ele vai sinalizar uma coisa que os orientais já falam, já sabem muito que quando você conjuga um pensamento, um discurso, que pode ser um discurso verbalizado ou pode ser um discurso no seu diálogo interno, com a emoção desse discurso, a probabilidade de você construir uma realidade a partir daquilo ali é muito grande. É claro que o mundo material ele está sujeito a algumas leis, não é? Ele tem uma certa rigidez, não é? Então essas mudanças não acontecem rapidamente, mas elas vão acontecendo. De tanto você repetir aquele pensamento, de tanto você alimentar aquele pensamento com a emoção, aquilo vai acontecendo. É o que a Doris falou, que as palavras têm vida sim, e o que dá vida à palavra é a sua emoção. Quando você fala uma coisa e você sente como se aquela coisa fosse verdade, aquela coisa é uma probabilidade quântica que tende a acontecer, né? E isso, por exemplo, é uma das questões que leva a diversas somatizações, do nosso corpo físico. No nosso corpo físico, muitas das emoções que a gente tem, de tanto você ficar ali repetindo, oi Júnior, boa noite, seja bem-vindo. De tanto você ficar ali repetindo aquele pensamento e sentindo, colocando uma emoção que alimenta aquele pensamento, a chance disso se somatizar, a chance disso se materializar no seu próprio corpo é muito grande. Então as palavras, elas têm força. As palavras têm um poder fantástico. E a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que prestar muita atenção, porque você não vai colher imediatamente o resultado da sua palavra. Pode até colher em algumas circunstâncias, né? Às vezes você diz para uma pessoa, você faz uma colocação para uma pessoa e coloca uma carga de agressividade maior naquela frase, você pode colher imediatamente ali um conflito que talvez fosse desnecessário. Tem até uma historinha, né, que eu nem sei de onde vem essa historinha, né? Muitos anos ouvindo historinhas, a gente vai acumulando essas historinhas, mas nem sempre sabe de onde elas vêm. Tem uma historinha que diz que um filho estava viajando e mandou uma carta para o pai. Aí o pai recebe aquela carta e olha para a mãe e diz assim, olha só, vê se pode. Olha aqui, ele escreveu aqui, pai, manda dinheiro. Aí a mãe pegou, deixa eu ver. Pegou assim, não, está escrito aqui, pai, manda dinheiro. É diferente. Então, a emoção que você coloca naquilo que você está dizendo vai estabelecer ou não uma situação de conflito ou uma situação de um compartilhamento, né? de uma construção comum, que pode às vezes ter uma divergência, mas que depende muito da emoção, né? Muitas brigas começam por conta de um pensamento, muitos conflitos começam por conta de um pensamento. Muitas vezes você alimenta uma relação com você alimenta uma expectativa de um encontro com uma determinada pessoa com tantas posturas defensivas, com tantos discursos agressivos. Não, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, que quando vai lá, você chega lá, você vai ter conflito, porque não tem jeito. Você preparou esse conflito dentro de você mesmo, né? Sim, fala. Tem uma pessoa aqui falando, nossa, aqui está escrito espaço alma. Espaço alma, né? Então, ela está falando sobre aquele documentário do Quem Somos
somos nós, né? Sim, sim. É bem interessante também. É que ela fala que é apresentado lá a experiência das palavras, né? Intencionadas na água, nos resultados com as moléculas. Sim, sim. Tem uma pesquisa muito interessante, feita, eu acho que por um japonês, não é? Evidencia, né, aquele documentário. Feita por um japonês que ele mostra como que as moléculas de água, elas, eu acho até que se eu não me engano, é congeladas, agora eu não estou me lembrando muito bem, mas como que elas se congelavam formando, tendo formatos diferentes, dependendo das emoções que estavam ali ao redor, dependendo das palavras que estavam ali. Tem uma pesquisa sobre isso, sim, com certeza. E a gente não pode ter dúvida disso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está dizendo. Por exemplo, a gente está vivendo um momento agora, Mary Chagas, né? Seja bem-vinda, Mary. Obrigado pela contribuição. Esse documentário é bem interessante, né? Bem interessante. Tem até aquele surfista de ondas gigantes, o Carlos Burle, também ele aparece nesse documentário. Eu já vi, é bem interessante, vale a pena. Então, a gente tem aqui, né? Acho que eu tenho aqui em casa, né? Então a gente vive um momento hoje que mais do que nunca a gente precisa estar muito atento à força das palavras por causa das redes sociais. Porque as pessoas se sentem muito à vontade para dizer o que querem sem se preocupar com as consequências disso. E às vezes denigrem a imagem de pessoas, né? Falam mentiras. As fake news estão aí à torta e à direita, gente. E pelo amor de Deus, tenham muito cuidado com os compartilhamentos. Muito cuidado, só compartilhe aquilo que vocês verificarem se é verdadeiro. Não é porque não é porque alguma coisa que você comunga que você vai compartilhar. Né? Verifica lá se aquela afirmação tem procedência, verifica lá se aquela afirmação ela é autêntica, se ela é atual. Às vezes botam lá uma estatística que foi de 5 anos atrás, como se fosse uma coisa desse mês. Então, isso acontece. É isso, eu vou direto na data. Quando eu quero ver uma coisa, primeiro eu clico lá e vou direto na data. Porque quando eu vejo que a data é de 3, 4 anos atrás, já começo a ver que não é um negócio atual. Então, muito cuidado, gente. A gente precisa criar um mundo melhor para a gente viver. E um mundo melhor não pode ser construído em cima de mentiras, porque as mentiras, elas falseiam a realidade. Não falei para vocês aqui como que nós vivemos num universo de probabilidades, é uma lei quântica. Então, a mentira, ela cria uma probabilidade em cima de uma inverdade. E aquilo pode se tornar um fato. Um fato, porque as pessoas começam a acreditar. Aliás, Raul Seixas já dizia, né? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é a realidade. Eu, parafraseando o Raulzito, eu vou dizer, né? Discurso que se faz sozinho é só um discurso que se faz sozinho. Mas um discurso que você começa a compartilhar com um monte de gente, ele vira uma realidade, ele vai virando uma verdade que muitas vezes pode não ter um fundamento. Tem até aquela historinha também, hoje eu estou nas historinhas, né? Tem aquela historinha das peneiras de Sócrates. Né? Um discípulo chegou para Sócrates e falou: Sócrates, eu preciso te contar uma coisa. Aí Sócrates falou: bom, você pode até contar. A maioria de vocês já deve conhecer essa história, né? Você pode até contar, mas já passou o que você vai me contar pelos 3 crivos? Aí o rapaz falou: quais são os 3 crivos? Bom, aí o Sócrates falou: o que você vai me contar vai ser útil? Aí o rapaz: não tem utilidade nenhuma. Bom, então tá, vamos ver o segundo crivo. O que você vai me contar é algo bom? Vai ser bom pra gente? Aí o rapaz: bom também não vai ser muito não, acho que não vai fazer muita diferença. Bom, aí só que falou: mas então pelo menos vamos na terceira peneira, o que você vai me contar é verdade? Aí ele falou: bem, eu ouvi dizer, mas não sei se é verdade. Aí o Sócrates falou: então é melhor nem me contar. É melhor nem me contar. Então é isso aí, é melhor nem contar. Entendeu? E quando conta, gente, se você tem uma postura consciente diante da vida, que entre por um ouvido e não saia pelo outro. Né? Que você não espalhe aquilo. Muito cuidado com isso.
Muito cuidado com o que você está falando, com o que você está compartilhando. Muito cuidado com a agressividade que você bota no seu discurso, naquela história que eu falei do pai, do filho pedindo dinheiro. Muito cuidado, né? Às vezes a gente se arma tanto. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Essa agressividade preventiva, que a pessoa fica, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer... Na verdade, isso é uma característica de pessoas inseguras. Que quando você se sente seguro, você vai lá e enfrenta a situação e vai tentar fazer o seu melhor possível naquela situação. Mas quando você fica ensaiando muito o que vai fazer, o que vai falar, que vai dar conta, que vai enfrentar, presta atenção que talvez você não tenha coragem de fazer nada daquilo. Só que você ali se envenenou com aquele pensamento. Às vezes você se envenenou tanto que você compartilhou esse veneno com as pessoas ao seu redor. Então cuidado, tá? Cuidado com o que a gente fala. Mas vamos falar um pouquinho da força da palavra em relação a nós mesmos, né? Vamos trazer para algumas coisas mais práticas aí. Por exemplo, uma coisa que eu me pego muito com os pacientes, quando eles falam, assim, tem algumas expressões assim, olha, sempre, nunca, toda vez, assim, ele sempre faz isso. Ele nunca fez isso comigo. Toda vez ele faz a mesma coisa. Eu sempre reforço, eu pergunto, né? É sempre? Aí quando eu pergunto é sempre, a pessoa fala assim, não, sempre não é, mas é muitas vezes. Mas percebe o sempre? Percebe como sempre, do ponto de vista do conteúdo da palavra, ele foi inadequado? Porque não é sempre. Que nem como a pessoa diz assim, ele nunca fez nada por mim. Aí eu jogo lá para a pessoa, nunca? Ela falou, não, ele já fez, mas é que fez muito pouco. Tá, então não é nunca. Então nunca, ele é inadequado aí. Mas por que a pessoa coloca o sempre? Por que a pessoa coloca o nunca? Porque ela sente isso de uma maneira extrema. É mais a sensação dela que coloca um peso no que o outro faz ou no que o outro deixou de fazer, do que propriamente a intensidade do que o outro fez ou deixou de fazer. Então prestem atenção quando vocês usam essas palavras extremas, sempre, nunca, toda vez. Perguntem a vocês mesmos, será que isso é verdade? Porque aí você vai alimentando no seu pensamento uma crença de que aquela pessoa nunca fez nada por você, por exemplo. E será que isso é verdade? Para pensar. Pode ser que nunca tenha feito, tudo bem, nunca fez. Mas se questiona para saber se isso é verdade. Porque senão você cria um sistema de crença totalmente defensivo em relação a essa pessoa, totalmente queixoso em relação a essa pessoa, e que talvez não proceda, talvez não seja uma realidade absoluta. A gente vê isso muito em relacionamentos mais próximos, né? Principalmente casais, né? Essas queixas que se fundamentam, e aí a pessoa às vezes espera tanto do outro que acha que o pouco que ele fez é nunca ter feito. E aí ela vive como se ele nunca tivesse feito, ou como se ela nunca tivesse feito. Mas às vezes ela fez. Fez menos do que ela esperava? Com certeza. Por isso ela tem a sensação do nunca. Só que de tanto repetir que nunca, nunca, nunca fez, ela acaba acreditando que o outro nunca fez. E aí deixa de valorizar o pouco que o outro fez. Vejam a força dessas pequenas palavras, tá? Essas pequenas palavras me chamam muita atenção sempre quando eu escuto isso em discurso de pacientes, né? É o sempre, nunca, toda vez, me chama sempre muita atenção. O quanto isso é verdadeiro, né? Porque a pessoa acredita naquilo e passa a se alimentar daquela crença, aí às vezes cria um distanciamento afetivo do outro em cima de uma queixa que pode não ser uma verdade absoluta. Pode até ser uma verdade relativa, mas talvez não seja uma verdade tão absoluta como um sempre, um nunca, um toda vez. Então prestem atenção nisso, né? Uma outra coisa que é interessante a gente prestar atenção no nosso discurso são os atos falhos. O ato falho em psicanálise a gente usa muito, né? A gente usa muito o ato falho.
Usa assim, a gente pontua muito o ato falho. Alguém fez uma pergunta aqui, mas está aparecendo ali embaixo umzinho lá não, é aquela pessoa, a Kátia, que pediu para entrar, eu acho. Que eu falei que não ia deixar entrar porque não o som ia acabar. Estou vendo umzinho ali aparecendo. Para mim não apareceu, não. Mas o ato falho é uma questão importante que a gente usa muito na terapia, principalmente na psicanálise, né? Que a gente pontua muito no paciente. Quando ele tem um travamento no discurso, né? Às vezes você está falando uma coisa e aí dá uma gaguejada, né? Para de falar, e aí perde o fio da meada. Ou então você fala uma palavra errada, coloca o nome de uma outra pessoa errada, né? Presta atenção nisso, porque sempre tem alguma coisa ali. Todo ato falho é uma interferência do inconsciente, que veio à tona por alguma coisa que você estava falando naquela hora. Então, sempre que você estiver num discurso, e que nesse discurso você cometer algum ato falho, né? uma interrupção no discurso, um esquecimento do que você estava falando, esse é um ato falho muito comum, uma troca de nomes. Presta atenção, porque naquele ponto ali onde houve o ato falho, você colocou alguma questão que atraiu, né, uma ação do inconsciente, que fez com que o discurso fosse travado. Então isso significa que sobre aquele tema onde você travou, tem alguma questão mal resolvida dentro de você mesmo. Aqui a Mônica Fiuza está colocando aqui, né? Como você diz que nunca vai dar certo, acaba não dando nunca mesmo. Se você acredita que nunca vai dar certo, né, Mônica? Não tem como duvidar, é quântico, né? É aquilo que você acredita. Mas preste atenção nos atos falhos, vão ajudar vocês muito a se conhecerem. Vão ajudar, presta atenção. Quando travar, quando trocar o nome de uma pessoa, né? Quer ver uma coisa que é muito comum, que a gente se pega muito? Uma pessoa falando para aumentar o tom da voz. Tá baixo para vocês? Aumenta o tom de... deve ser que a pessoa, quando fala com a outra, aumenta o tom. Que a pessoa aumenta o tom da voz, se impõe. Aliás, tem um provérbiozinho que diz que quando as pessoas precisam gritar, é porque os corações estão distantes. Então, realmente, né, não tem necessidade da gente gritar, né? São as coisas assim que são interessantes, né? Por que você está precisando gritar? Será que se você estivesse falando baixo, né, a pessoa não ia ouvir da mesma forma, sem o nível de agressividade, sem o nível de força mesmo ali, que muitas vezes cria um ambiente meio tenso, né? Então ela está falando de aumentar o tom da voz, é nesse sentido, né? Aumentar você falando. Aumentar, é nesse sentido, Então, os atos falhos, preste atenção nos atos falhos, né? Eu ia falar de um ato falho que é muito comum, é trocar nome de esposa ou de marido, né? E não é nem pela amante não, tá? Se trocar pela amante aí deu problema, né? Mas deixa isso para lá. É trocar o nome pelo pai, pela mãe, chamar a esposa pelo nome da mãe, chamar o marido pelo nome do pai. Isso então, meu Deus, acontece muito. Até porque é uma coisa muito relativamente comum, né? A mulher, o primeiro modelo de homem que ela vai ter é o pai. E o homem, o primeiro modelo de mulher que ele vai ter é a mãe. Então, existe uma certa tendência, claro, que varia de pessoa para pessoa, né? Do nível aí de conflitos neuróticos que a pessoa possa ter para mais ou para menos, mas existe uma tendência de a gente procurar, da mulher procurar um marido que seja um modelo parecido com o do pai, ou o homem procurar uma esposa que tenha um modelo parecido com o da mãe. Existe uma tendência, tá? Não me crucifiquem porque eu não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta, mas é uma tendência que merece ser observada. Mas se você troca o nome do seu marido, ou você troca o nome da sua esposa pelo nome do seu pai ou da sua mãe, pode estar... Presta atenção aí, porque tem algum problema aí, tá? Você está com o pai ou está com a mãe na cabeça, e aí está fazendo essa transferência. Tudo bem, não é uma coisa muito grave, mas é uma coisa que na medida em que você tem consciência dela, você pode lidar melhor com isso.
né? Você pode lidar com isso com mais sabedoria, pode lidar com isso de uma forma mais saudável. Vocês sabem que tem uma outra questão também, eu estou falando de algumas questões aí que podem ser úteis, que é são decisões, isso tem muito a ver com vidas passadas agora, né? Não tinha falado ainda hoje de nada de espiritualidade, tem a ver com vidas passadas. Existem determinadas frases que nós trazemos de vidas passadas, frases que foram construídas por alguma situação traumática, entendeu? E às vezes essas frases elas são modelares para a nossa vida hoje. Então presta atenção se você tem alguma frase que você usa com alguma frequência. Presta atenção porque ela pode estar espelhando, nem espelhando, ela pode estar projetando algum conflito de vida passada que você tem. Então, por exemplo, vou olhar um pouquinho a garganta aqui. Por exemplo, uma pessoa que passa fome passou fome numa vida passada. E aí, no momento da morte lá dela, que geralmente essas coisas se fixam no momento da morte, ela vai dizer assim, eu nunca mais vou passar fome na minha vida. E aí essa pessoa nasce na vida seguinte com aquela frase na cabeça, eu nunca mais vou passar fome, eu nunca vou passar fome, eu nunca vou passar fome. E aí ela se torna uma pessoa obsessiva em acumular alimentos, em acumular riquezas por medo de passar necessidade. Ela acumula, nem sabe por quê. Então, cuidado, cuidado. Por exemplo, uma pessoa que na uma outra vida foi traída de uma maneira muito dolorosa por um parceiro ou por uma parceira. E ela vem e ela vai e no momento da morte ela pensa assim, eu nunca mais vou ser traída. E aí ela nasce nessa vida agora com aquele pensamento, eu nunca vou ser traída, eu nunca vou ser traída, eu nunca vou ser traída. E aí ela se torna uma pessoa obsessivamente ciumenta. E aí ela tem ciúmes até nem sabe de quê. E às vezes é casada com um parceiro ou com uma parceira totalmente fiel, uma pessoa ali que a respeita, que a considera, e ela sofre com aquilo. E ela tem um ciúmes enorme, porque esse ciúmes veio construído de vidas passadas. Então prestem atenção nessas frases, tá? Nessas frases que vêm à superfície, essas frases que você repete com alguma frequência. Todo tipo de pensamento muito repetitivo, todo tipo de frase muito repetitiva, ela se sustenta por conta de alguma demanda interna do nosso inconsciente, que nem sempre a gente tem percepção do que seja, nem sempre. Mas que se você começar a se observar, você começar a se perceber, você vai cada vez mais mergulhando dentro de você mesmo, vai se conhecendo, e aí você pode fazer mudanças que vão ser muito significativas para a sua vida. E o vento levou, eu ia até falar do vento levou. Scarlett O'Hara, no vento levou. Né? A Scarlett O'Hara no vento levou, quando o sítio dela é todo destruído lá pela guerra, né? Qual é o nome do sítio? Tara, né? Tara, eu acho, né? E ela tem uma cena que ela pega um pouco de terra e levanta assim, eu nunca mais vou passar fome. Uma coisa dessa, né? Isso aí. Ficou obsessiva ali, tá? Ficou obsessiva. Porque nada contra você trabalhar muito para ter sucesso, nada contra você trabalhar muito para ter uma segurança, tudo bem, tranquilo. O problema é você fazer isso por medo de alguma coisa que te traumatizou no passado, porque aí você não tem limite, entende? E aí você vai ali se mantendo naquele mesmo ritmo insaciável, porque o que você quer saciar não é a demanda do presente. A sua despensa pode estar cheia, mas você acha que vai passar fome porque a lembrança de ter passado fome lá no seu inconsciente profundo está lá da outra vida. Entende? Tara é o nome do sítio, da fazenda, né? Tara. Eu nunca vi isso. Eu vi, o vento levou. Filmaço, né? Ainda leva aí de vez em quando aí, quem tem as TVs por assinatura. Ainda leva. Mas tem que ter paciência para ver, né? 3 horas e pouco de filme, se eu não me engano. 4 horas, nem me lembro. Eu me lembro quando eu vi o vento levou, ainda foi naquelas fitas cassete. Eram 2 fitas. Você via uma fita, tirava e depois via a outra.
Já tem tempo, gente. Mas então, gente, né? Vamos tomar cuidado, né, com a nossa palavra. A gente tem um mundo aí tão difícil que a gente está vivendo. Vamos trabalhar para esse mundo ser um mundo melhor. Vamos fazer a nossa parte. Esse mundo é difícil em muitos aspectos, mas tem muitos aspectos que a gente pode melhorar, que a gente pode fazer com que vale a pena. Então isso depende muito de cada um. Foi ontem que eu fiz palestra? Foi. Ontem de manhã. Ontem de manhã eu fiz uma palestra para uma instituição espírita lá de Macaé. Eu falava justamente isso. Se você quer fazer alguma coisa pelo mundo nesse momento, tem muitas coisas importantes que a gente pode fazer pelo mundo nesse momento, com certeza. Mas a coisa mais importante que a gente pode fazer pelo mundo nesse momento é se melhorar a si próprio. Se você se tornar uma pessoa melhor, você já vai estar trazendo uma grande contribuição para o mundo. Uma grande contribuição. Claro que a partir do momento que você se torna uma pessoa melhor, você não vai ficar quieto e você vai começar a agir em função de melhorar o mundo ao seu redor. Claro. Mas tem muita gente que às vezes começa a querer agir para melhorar o mundo ao seu redor e só cria mais confusão do que ajuda. Já vi isso muito. Já vi isso muito. Dentro, inclusive, de instituição religiosa, né? E mesmo dentro de instituição espírita, dentro de instituição católica, né? As pessoas têm até uma boa vontade, querem ajudar, mas não conseguem lidar com as suas próprias questões. E aí, ao invés de ajudar, atrapalham mais do que ajudam, do que contribuem. Então, se você quer trabalhar para o mundo ser melhor, comece por você. Se transforme numa pessoa melhor. Se transforme numa pessoa que tenha um discurso melhor, que seja preocupada com a verdade, que seja preocupada com o que diz, que contribua para as pessoas estarem melhor ao seu redor. Presta atenção, né? Porque a palavra tem força, aquilo que eu falei hoje no início da nossa live. Todo esse mundo que a gente está vivendo aqui, ele só foi construído por causa da palavra, por causa da comunicação. Porque quando nós começamos a nos comunicar, surgiu uma questão fantástica, que as aprendizagens elas deixaram de ser individuais, elas começaram a ser coletivizadas. Então você aprendia uma coisa e você ensinava para o outro, você demonstrava para o outro, você explicava para o outro, você começou a compartilhar conhecimento. Aliás, eu vi uma estatística, né, esses dias, que agora eu não vou me lembrar, mas é uma coisa fantástica, e a gente fica assim pensando, aonde vai dar esse mundo que a gente está vivendo? Porque nessa estatística mostrava o tempo que um conhecimento levava para circular o mundo inteiro. Então, eu não me lembro agora dos números, mas vou chutar algumas coisas assim, sei lá, há 200 anos levava 3 anos para circular o mundo inteiro, há 100 anos levava 1 ano, há 50 anos levava 6 meses, e aí o cara vai falando, agora leva 8 minutos. Para um conhecimento circular o mundo inteiro. Em 8 minutos, uma coisa que você descubra aqui vai se espalhar pelo mundo inteiro. Vocês já imaginaram aonde que isso vai dar? Vocês já imaginaram o poder de transformação, de construção de um mundo novo a gente tem? E um poder que pode operar essa construção de uma maneira muito rápida. Muito rápida. Agora depende do que a gente vai compartilhar. Depende do que a gente vai falar. Depende do que a gente vai trocar com as pessoas. Se a gente vai trocar veneno, a gente vai morrer junto envenenado, gente. Mas se a gente começar a construir um discurso bom, a gente vai construir um mundo melhor. Mas, para a gente até já ir encerrando, é importante fazer um parêntese, tá bom? Ainda bem que eu me lembrei de fazer isso aqui. Porque fazer um discurso bom não significa ser passivo, tá? Não significa ser cúmplice do erro. Não significa. Significa sim, você ser assertivo sem agressividade, sem agressão, né? Então, muito cuidado. Eu não estou dizendo para vocês ficarem quietos, calados e não se manifestarem diante do que tem que ser manifestado, ou pontuado, ou recusado. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mais do que nunca, o mundo precisa de pessoas lúcidas e ativas. Tá? Então é isso, não estou fazendo aqui uma apologia à passividade, de forma nenhuma. Mas que no nosso discurso a gente tenha uma energia de construção. A gente tem uma energia que possa somar, não que possa dividir. João, tem
Sim. pessoa aqui tá dizendo que o que é bom para um pode não ser bom para outro. Eu não entendi. Sim, o que é bom para um pode não ser bom para o outro. Sim, às vezes você quer impor a sua verdade para o outro, como se fosse a verdade mais absoluta do mundo, né? E às vezes para o outro não é. E você tem que respeitar. Mas aí, claro, vai entrar aí essa necessidade de uma diplomacia, porque às vezes a gente vive em espaços comuns. Aliás, a gente vive em um grande espaço comum que é o planeta Terra, né? Então, o que é bom para um pode não ser bom para o outro, mas não pode em si, nessa diferença, a gente criar conflito com o outro. O que é diferente em mim em relação ao outro não tem que afetar necessariamente o outro. Então, é respeito. Não é? É você ter seus pontos de vista, ter suas opiniões, mas respeitar o espaço do outro, respeitar a opinião do outro. Coisa que está difícil, né? No Brasil, inclusive, esse momento é um momento sério, grave. Eu acho até que está melhorando um pouquinho, mas é pouco ainda. Tem que melhorar muito, porque a gente vive aí, né? A gente está vivendo no Brasil, nesse momento, uma grande divisão, que não vai somar nada. Independente aí de quem está certo ou errado, não quero nem entrar nesse mérito agora, mas a gente está vivendo uma grande divisão, cada um achando que tem lá a sua certeza. Só que o resultado disso é destruição, é destruição. Isso a gente já está assistindo, né? Então, vamos cuidar, né, de construir um mundo melhor a partir de nos tornarmos pessoas melhores, né? Adoro estar falando mais alguma coisa aqui. Quem dera todo o conhecimento científico, tecnológico fosse utilizado para a paz e o bem. Quem dera, né? Mas fizeram um avião para transportar as pessoas e depois resolveram usá-lo para jogar as bombas. Fizeram a energia atômica para produzir uma energia um pouco mais limpa e usaram ela para destruir outros povos, né? Então o ser humano ainda é complicado. Mas eu acredito muito, tenho defendido aqui, que a gente está no limiar de uma era nova, né? Uma era que eu já achei que fosse começar mais rápido, mas que hoje eu já percebo que não vai. É uma transição longa, é uma transição que vai levar algumas décadas, mas que vai ser construída pela ação de cada um de nós. Tá bom? Então eu não sei quem foi que me pediu, não sei se foi a própria Doris que me pediu para falar sobre a força da palavra, e a gente hoje falou sobre ela. Espero ter sido útil aí, espero ter contribuído aí, que a gente possa aí amadurecer um pouco mais sobre o nosso próprio discurso, né? Qual é o meu discurso? Passar o meu discurso pela peneira do Sócrates. É útil o que eu tenho para falar? É bom o que eu tenho para falar? É verdade o que eu tenho para falar? Se passar pelas 3 peneiras, ótimo, vá em frente, fale. Fale mesmo, que o mundo precisa de coisas úteis, boas e verdadeiras. Mas se não é melhor ficar calado. Tá bom, gente? Gratidão a vocês por terem aqui compartilhado com a gente aí esses momentos das segundas-feiras. Foi você, né, Levar? Isso mesmo. Tá. Gratidão aí por vocês todos estarem aí, tá? Muito obrigado, Jaqueline, obrigado, Álvaro, obrigado a todos vocês. E semana que vem, de novo, segunda-feira, 21 horas, a gente está aí com algum tema aí que eu ainda não sei qual é. Tá bom? Se tiver alguma sugestão, passa para mim aí no direct que a gente vai acolhendo, tá bom? Um abraço a todos, saudações.